Sejam todos bem-vindos ao canal Odisseia. Eu sou o Grey e hoje falaremos sobre as imagens divulgadas pela NASA. Durante essas últimas semanas do mês de julho, estão todos falando sobre as fotos mais extraordinárias do universo que foram divulgadas pela NASA, utilizando o maior telescópio espacial, nomeado de James Webb. É um telescópio espacial desenvolvido em conjunto pela NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense, com a finalidade de colocar no espaço um observatório para captar a radiação infravermelha. O James Webb, lançado em 25 de dezembro do ano passado, custou 10 bilhões de dólares, cerca de 53 bilhões de reais, e é o sucessor do famoso telescópio espacial Hubble. Ao contrário do seu veterano Hubble, que capta sobretudo a luz visível, o James Webb vai observar em infravermelho, o que lhe permitirá estudar fenômenos mais distantes no tempo, como o surgimento das primeiras galáxias. Enquanto o Hubble, por exemplo, consegue observar eventos ocorridos há 13,2 bilhões de anos, o James Webb poderá chegar a 13,5 bilhões de anos atrás. Estima-se que o Big Bang tenha ocorrido há 13,7 bilhões de anos. Como o universo está em expansão, as ondas de luz visível emitidas naquela era primordial são esticadas em seu caminho até nós, deslocando-se até a faixa do infravermelho, que é invisível para o olho humano. Além disso, o telescópio conseguirá ver através das nebulosas, nuvens de gás onde surgem as estrelas, e estudar a atmosfera de exoplanetas em busca de possíveis marcadores biológicos da presença de vida. Com a ajuda deste telescópio será possível resolvermos problemas que ainda são teorias. Ele empreende também uma pergunta que nós fazemos há muito tempo: de onde viemos? Quando o universo foi formado no Big Bang, continha apenas hidrogênio, hélio e um punhado de lítio, nada mais. Todos os elementos químicos da tabela periódica mais pesados do que estes três tiveram que ser formados nas estrelas. Todo o carbono que constitui os seres vivos, todo o nitrogênio na atmosfera da Terra, todo o silício nas rochas, todos estes átomos tiveram que ser fabricados, nas reações nucleares que fazem as estrelas brilharem nas poderosas explosões que acabam com sua existência. Agora falaremos sobre as fotos divulgadas pela NASA, que chamaram a sua atenção nesses últimos dias e o que são cada uma daquelas imagens. SAC 0723. São aglomerados maciços de galáxias em primeiro plano que ampliam e distorcem a luz dos objetos atrás deles, permitindo uma visão de campo profundo em populações de galáxias extremamente distantes e intrinsecamente fracas. A imagem mais profunda do universo capturada pelo James Webb mostra um conjunto de galáxias que, combinadas, atuam como uma lente gravitacional. A técnica consiste em observar a amplificação de brilho de uma estrela de fundo, chamada de fonte, devido à passagem de um objeto, denominado de lente, entre o observador e a fonte. A lente deformar o espaço-tempo ao seu redor e a luz da fonte sofre então uma deflexão, gerando assim um aumento do seu brilho para o observador. Segundo a NASA, esta é a primeira oportunidade de observação nítida de galáxias e de estrelas tão distantes e difusas. A luz dessas galáxias levou bilhões de anos para chegar até nós. Quando olhamos para as galáxias mais jovens neste campo, estamos olhando para menos de 1 bilhão de anos após o Big Bang. Exoplaneta Vaz, 96b. Ele é um exoplaneta gigante. É um planeta que fica fora do Sistema Solar, composto principalmente de gases, localizado a cerca de 1150 anos-luz da Terra. Ele orbita sua estrela a cada 3,4 dias, tem cerca de metade da massa de Júpiter, e sua descoberta foi anunciada em 2014. A NASA também apresentou um gráfico do exoplaneta chamado de espectro. Espectro é uma técnica que analisa, por meio da cor, sua temperatura, de um corpo celeste, sua composição física e química. Por meio do espectro, o James Webb conseguiu identificar ocorrências de oxigênio e hidrogênio, indicando a presença de vapor de água em alta temperatura, superior a 500 graus Celsius. A primeira detecção de água neste exoplaneta foi feita pelo telescópio Hubble em 2013. Com um novo telescópio, foi possível obter, via espectro de luz, uma assinatura inconfundível de água neste planeta. A nova e poderosa observação de Webb também mostra evidências de neblina e nuvens que estudos anteriores deste planeta haviam perdido, informou a NASA. Com isso, segundo a agência, graças aos sinais detectados, a expectativa é de que o James Webb representa um importante papel para a busca de planetas potencialmente habitáveis nos próximos anos,
estimando também a presença de elementos como o carbono, bem como a temperatura da atmosfera. A nebulosa do Anel Sul, também conhecida como H-Burs, é uma nebulosa planetária, uma nuvem de gás em expansão, envolvendo uma estrela moribunda. Tem quase meio ano-luz de diâmetro e está localizado a aproximadamente 2000 anos-luz da Terra. As primeiras imagens inéditas divulgadas revelam detalhes da nebulosa do Anel Sul, que mostram, inclusive, uma segunda estrela que forma um sistema binário, formado por duas estrelas. Por estar em órbita tão próxima pareciam apenas um corpo celeste, o que só pode ser desvendado graças à tecnologia da câmera de infravermelho. Um detalhe que chamou a atenção dos cientistas foi a possibilidade de se enxergar galáxias ainda mais distantes, escondidas pela nebulosa. Durante a transmissão ao vivo, feita pela NASA, os especialistas explicaram que nebulosas apresentam camadas de gás e poeira expelidas por estrelas, enquanto morrem. A existência de sistemas binários já era algo do conhecimento dos cientistas, mas eles têm se mostrado cada vez mais comuns do que se imaginava. Com o James Webb, esses sistemas serão observados com maior clareza. Quinteto de Stefan. A cerca de 290 milhões de anos-luz da Terra, está localizado na constelação de Pégasus. É notável por ser o primeiro grupo compacto de galáxias descoberto em 1877. 4 das 5 galáxias dentro do quinteto estão presas em uma dança cósmica de repetidos encontros imediatos. O quinteto de Stefan foi também focado pelo revolucionário telescópio James Webb. De acordo com os pesquisadores, é possível observar a interação de diferentes galáxias deste grupo, com grandes caudas de gás, poeira e estrelas sendo extraídas devido às forças gravitacionais, bem como o processo de criação de algumas estrelas. Essa proximidade possibilita aos astrônomos observar a fusão e interação entre galáxias, que são tão cruciais para toda a evolução das galáxias. Raramente os cientistas viram com tantos detalhes como as galáxias em interação desencadeiam a formação de estrelas e como os gases nessas galáxias é alterado. O quinteto de Stefan é um fantástico laboratório para estudar esses processos fundamentais para todas as galáxias. O telescópio Webb mostrou também de forma mais detalhada os aglomerados brilhantes de milhões de estrelas jovens e regiões onde novas estrelas estão nascendo à sua volta. É também possível observar estrelas que são centenas de milhões de vezes mais luminosas do que o Sol do nosso sistema. Apesar de não ser possível visualizar buracos negros presentes nessas galáxias, é possível perceber sua influência em outros corpos celestes. Segundo a agência norte-americana, esse quinteto mostra, impulsionados por buracos negros em um nível de detalhe nunca visto antes. Nebulosa Carina. Por fim, a imagem mais aguardada de todas. Ela já é muito famosa por sua exuberante forma, tamanho e brilho, sendo uma das maiores e mais brilhantes nebulosas do céu. Fica localizada a cerca de 7.600 anos-luz de distância. Ela abriga estrelas massivas, e com massa muitas vezes maiores que a do nosso Sol. As nebulosas são aglomeradas onde as estrelas se formam, conhecidas como berçários estelares, onde estrelas nascentes que não puderam ser percebidas pelas imagens anteriores registradas pelo telescópio Hubble. O nascimento da estrela se propaga ao longo do tempo, desencadeado pela expansão da cavidade erodida. À medida que a borda brilhante ionizada se move em direção à nebulosa, ela é lentamente empurrada para gás e poeira. Se a borda encontrar qualquer material instável, a pressão crescente fará com que o material colapse e forme novas estrelas. Por outro lado, esse tipo de distúrbio também pode impedir a formação de estrelas, pois o material que as forma é erodido. Este equilíbrio é muito delicado na formação das estrelas. Dessa forma, o telescópio James Webb ajudará os cientistas a avançarem em estudos que abordam algumas das grandes incógnitas da astrofísica moderna, entre elas, sobre o que determina o número de estrelas que se formam em uma determinada região, e o que leva as estrelas a se formarem com suas respectivas massas. Como dito anteriormente, foi utilizado um observatório no espaço para captar a radiação infravermelha. Nós aprendemos na escola que esse parâmetro é invisível aos nossos olhos, mas como é possível que conseguimos enxergar essas imagens divulgadas pela NASA? Para fazer as observações das áreas mais distantes, o James Webb terá em seus módulos equipamentos mais sensíveis à radiação infravermelha, câmera, espectrógrafo e outros instrumentos para analisar o infravermelho emitido pelas fontes miradas por ele. Terá também um módulo responsável pelo transporte de dados coletados, além do telescópio óptico.
Como o espaço-tempo está em expansão, a luz que chega muito do passado até aqui vai se esticando e assim ficando mais vermelha. Como o telescópio observa no infravermelho, seremos capazes de detectar sinais que para objetos mais próximos estão na frequência de luz visível, a que enxergamos com os olhos. Assim, poderemos aplicar muitos métodos que são usados nos objetos mais próximos para compreender os objetos mais distantes. A foto foi capturada pelo instrumento Fine Guidance Sensor, criado pela Agência Espacial Canadense para manter o observatório focado no alvo desejado. Composta por mais de 72 registros capturados ao longo de 32 horas de exposição, a imagem foi produzida durante um teste de rolagem. Para tirar uma imagem de um objeto celeste, uma câmera deve ser acoplada a um telescópio. Como é o caso da fotografia típica, é possível deixar o obturador da câmera aberto por um longo período de tempo para tirar uma imagem de longa exposição. Essa habilidade é especialmente útil em astronomia, pois permite que um telescópio colete mais luz e permite a observação de objetos ainda mais fracos. Ao fazer longas exposições em astronomia, é importante ter a câmera e o telescópio apontado precisamente para o objeto de interesse durante toda a observação. Se o telescópio não ficar fixo no alvo, o resultado é uma imagem borrada. Para obter imagens nítidas e de alta resolução, os telescópios espaciais usam sistemas de orientação para travar e guiar as estrelas perto do objeto celeste que estão observando. Usando a posição dessas estrelas como referência, um sensor de orientação envia sinais para outras partes do telescópio para fazer os ajustes necessários para compensar qualquer movimento. Ao final do evento de divulgação das imagens, o administrador da NASA, Bill Nelson, citou uma fala do astrônomo Carl Sagan para descrever as expectativas pela qual passam os pesquisadores envolvidos com o James Webb. Em algum lugar, algo incrível está para ser descoberto. Estamos agora conseguindo responder coisas que sequer sabíamos como perguntar. Progressos como esses são inspiradores, e a inspiração é o combustível que move a NASA. E é o alimento da humanidade. Temos de arriscar porque a premiação é maior do que o risco. É exatamente isso que essas imagens nos mostram. E com isso chegamos ao fim do nosso primeiro vídeo no canal. Espero que todos tenham gostado. Eu me chamo Gray. E gostaria de pedir para se inscreverem. Lembrem de ativar o sininho para receber as notificações e deixe nos comentários qual o próximo tema você quer que traremos aqui no canal. Até a próxima!